paz, amados e amadas, tudo bom com vocês? Então, estou eu aqui passando por aqui para compartilhar uma palavra com vocês, Gênesis, né? Capítulo 27 e o capítulo 28. Eu quero estar aqui fazendo uma exposição desse texto, né? Fazendo um comentário das consequências, né, desse episódio de Esaú e Jacó, de Isaac, né? Essa família patriarcal. E eu quero estar aqui fazendo esse comentário, né? E a gente aprende, né? O que a gente aprendemos com esse texto. Eu quero estar aqui falando um pouco rapidamente aqui sobre a fuga, né? A ameaça e a fuga de Jacó, por conta das suas consequências. Lá no capítulo 27, a partir do verso 41, a ameaça de Esaú. E odiou Esaú a Jacó por causa daquela bênção, tá? Com que o seu pai tinha abençoado. Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela mandou chamar a Jacó e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola ao teu respeito, propondo matar-te. Então ela vai avisar. A gente sabe que por conta da antecipação, da consequência, né, que gerou ele se colocar no lugar do irmão, de enganar o pai e se passar por ele ficou com ódio, e o ódio dele era matar realmente por conta disso, tá? Pelo que ele fez. Aí a gente vai ver lá no capítulo 28, a gente vai ver a instrução e a bênção, mais uma vez, de Isaac para Jacó, juntamente com Rebeca, preocupado por conta dessa questão, né, de ódio entre os irmãos, e ele vai correr e vai avisar a Jacó para ele fugir, tá? E ele abençoou. No capítulo 28 diz assim: Isaac chamou Jacó e abençoou e lhe ordenou, dizendo: não tomes mulher entre as filhas de Canaã, levanta-te e vai para Padã Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, toma lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe, ou seja, seu tio, e Deus, o Todo-Poderoso, te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. E assim enviou Isaque a Jacó, o qual foi para Padã Arã e a Labão, e o irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. E vendo, pois, Esaú que Isaque abençoou a Jacó e o enviara para não tomar mulher dali para si, que abençoou e ordenara, dizendo: não tome mulher das filhas de Canaã. E que Jacó obedecera ao seu pai e à sua mãe, e foi. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú a Ismael, que é o seu tio, né, irmão do seu pai, né, filho de Agar, né, com Abraão, a gente sabe dessa história, tomou para si a mulher, além das suas mulheres, a Maalate, né, filha de Ismael e filho de Abraão, irmã de Nebaiote. E partiu, pois, Jacó de Betserba e foi a Harão, tá? A gente vê aqui rapidamente, né, nomes complicados, né? A gente vê aqui que a situação já tinha se formado, né? Por isso que a prevenção, o cuidado, né, de Isaac, de ter durante o período do tempo orando a Deus, né?
em relação a isso. Assim como ele não é que ele deixou de servir a Deus, deixou de ser uma pessoa, né, se preocupando com Deus, nada disso, de ser fiel a Deus, não é isso. A gente não fala disso. A questão não é a falta de fidelidade, é a falta de estar mais próximo de Deus, a falta de estar apresentando a Deus uma situação que já tinha ali uma revelação de Deus, né, para a mãe, e ele já tinha conhecimento disso, e isso gerou consequências, não só pelo fato de Jacó ter errado, juntado com a própria mãe, e para enganar o irmão, né, trapacear os dois ali. Não só foi só isso, a questão foi que Isaac não buscou assim apresentar e pedir a Deus uma solução em relação a isso, porque ele sabia que isso ia acontecer, porque Deus é aquele que falava e prometia, aquilo que ele falava cumpria, e Deus é assim, tá? O que ele fala, ele cumpre com suas palavras. Ele sabia quem era o Deus que ele servia, tá? Um Deus verdadeiro, né? Então, ele não trabalhou isso, tá? Durante o tempo, deixou passar, e no final de tudo, ele ainda pede o filho para ir lá caçar, para preparar, e ele não tirou da cabeça, ele colocou dentro da cabeça dele a prontidão de seguir o protocolo. O primogênito foi esse, então eu vou passar a bênção. Só que ele sabia que Deus não ia dar para ele. Não era ele, aliás, não era ele, porque Deus já tinha revelado, tá? Então, que duas nações se dividirão, que um povo será maior que outro povo, e que o maior serviria o menor. Então, ele tinha o quê? Que entender, né, que já ali tinha algo profético, mas ele seguiu em frente com aquilo que ele achava que tinha que ser, e Deus ali providenciou de uma forma que erradamente não foi Deus que mandou fazer, mas Jacó toma esse posicionamento, a Rebeca vai sabendo disso, já toma, e Deus foi só amparando a situação, porque as coisas não podem fugir dos planos e dos propósitos de Deus, é que eu quero compartilhar aqui, né? Ninguém pode frustrar os planos e os propósitos de Deus, tá? Da maneira errada ou certa, isso ia acontecer, tá? Jacó vai pagar lá na frente, nos outros capítulos a seguir, e já está pagando com a fúria, né? Agora tem que conviver com o ódio, né? Que não era para ter, mas isso tudo contribuiu também, porque o pai não, como líder, né? Como sacerdote, tinha que arrumar sua casa, e ele não arrumou. Apesar de ser o Isaac, né? O filho da promessa, ele errou nesse requisito, tá? É isso que eu quero compartilhar com vocês. E a gente vê aqui tudo formado. Mas a gente vê também um Jacó que é enganador, mas a gente vê um Jacó que está debaixo de obediência. Isso também agradava o coração de Deus e agradou o coração do próprio pai. Ele segue lá a vontade do pai, a instrução do pai e da mãe. Por que não casa com mulheres cananeias? Por que não casar? Porque para você não perder ali, deixar ali de querer estar saindo daquela linhagem, né, da aliança abrâmica, tá? E evitando de ter influências, né, de idolatria das cananeias, que elas adoravam vários outros deuses. Então ele queria que o filho permanecesse com a fé no único Deus verdadeiro. Foi isso que ele queria, que vai lá, dá continuidade dentro da sua parentela que está ali, e vai ser bênção para a sua vida, e ele abençoou. Já Esaú, ao contrário, ele buscou ali aliança com quem? Com o próprio tio, que é Ismael, tá? Ali casando com a própria filha dele, e ali ele vai estar fazendo aliança, fortalecendo esse laço de descendência, né, de aliança, para quê?
contrariando o pai, desobedecendo, seguindo o seu próprio caminho, não está alinhado com a bênção, né? Desde o início ele não estava visando a bênção, né? Que é a promessa da aliança, Deus ali, a bênção que é Abraão, Isaac e Jacó, que seria para ele, né? Mas ele rejeitou. Então aquela bênção divina, né? De estar líder dos povos, das nações, né? Ele perdeu isso aí. Então, ele não segue, ele não está alinhado com essa bênção, com essa visão, ele segue o seu próprio caminho. Então, Deus conhece o coração. A gente aprende aqui que ele não quer estar alinhado. E a gente vê que o Jacó, mesmo com erro, ele está ali debaixo da autoridade do pai, da mãe, da obediência. Tá? Eu quero fechar aqui, que a gente precisa entender que a gente precisa estar debaixo da obediência, da visão, né, daquilo que Deus tem, o propósito. Apesar de Isaac ter se perdido um pouco durante o período dos anos, né, na visão, ele perdeu a visão, perdeu ali o entendimento, o propósito verdadeiro que Deus queria, mas no final ele vai se recuperando, né? A gente vê um Isaac, já vou me recuperar, vou recuperar essa situação, não tem como fazer nada, mas eu tenho que instruir Jacó, né? Eu tenho que instruir Jacó. Então ali ele viu, talvez, com os próprios erros, ele aprendeu com os próprios erros, que poderia ter evitado, né? Poderia ter evitado tudo isso. Então a gente tem que estar alerta, né? Que às vezes a gente fica cego, né? A cegueira espiritual traz consequências, porque a gente está vendo as coisas acontecer e a gente passa por cima, não enxerga. E isso, quando a gente vai se despertar, as coisas já fica difícil para resolver ou até para consertar. Fica essa palavra, fica na paz. E vou estar trazendo aqui mais outros capítulos desses episódios aí de Abraão, de Isaac, Jacó e Esaú. Fica na paz.